Professora Valdiana Gomes, com mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem. Então, para a indicação da nossa aula de hoje, o livro de Português e Linguagens, tá certo? Com especificamente gramática. Pegue sua agenda, esteja no lugar confortável, para que a gente possa, fazer a nossa acolhida, tá certo? E como proposta da acolhida de hoje, eu trago para vocês um texto que se intitula Manter a Fé e a Esperança, tá certo? Tão necessários, sentimentos tão necessários à nossa existência, tá bom? Então vamos lá, Gostaria que você abrisse seu coração, que você usasse desse momento mesmo, se transportasse em pensamento para a nossa escola, para o nosso pátio, para aquele momento de acolhida em que a gente se reúne em torno de um objetivo só, que é a comunhão, que é a conversa com Deus, tá certo? E que infelizmente, neste momento, não está sendo possível. Mas a gente pode, nós, graças a Deus, nós temos a capacidade de pensar, de sonharmos e assim de nos aproximarmos, dessa possibilidade, tá bom? E o texto, pessoal, é manter a fé e a esperança, como eu já falei. Então vamos lá. Escutem com carinho. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie, mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Isso é muito importante, é válido a gente aprender isso. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do espírito. Nesta escola chamada Terra, há alunos em diversos graus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados, mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembremos de que Jesus está no leme deste barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes, certo? Então, essa é a nossa mensagem, que abre a nossa aula de hoje, tá certo? Gostaria que vocês, guardassem no coração, de repente compartilhassem uma palavra de carinho, de afeto com alguém. Às vezes a gente não precisa dar muito ao outro, A gente pode dar um pouco daquilo que a gente tem de melhor dentro de nós, tá certo? Feito isso, vamos para a nossa agenda, para a indicação da nossa aula de hoje. Nós temos essa conversa informal e para essa semana nós vamos ter a correção da página 58 a 64. Veja bem, correção, não é resolução, tá bom? Você vai mediar comigo aquilo que você respondeu, vai fazer as correções necessárias e fica como sugestão, a resolução das páginas 65 a 69. Olha, você vai para a página 65, a 69, tá certo? E a gente vai tentar ver se a gente faz essa correção, lá no Meet, tá bom? A gente tira algumas dúvidas. Aí eu vou lembrando a vocês, tá certo? Fica assim combinado com vocês. Então, espero que você esteja aí com sua agenda, esteja com seu livro, para que a gente possa dar início, enfim, à correção. Podemos? Então, vamos lá. No livro de vocês, da página 58, começa lá, com a indicação, a língua em foco, e o conteúdo visto, que é as orações subordinadas adjetivas, inclusive vai estar na avaliação de vocês, tá bom? Aí pede, construindo o conceito, leia este anúncio. Olha aí, você vai analisar o anúncio, já ouvi... Não, já que não é certo beber durante as refeições, sirva pratos que já dão água na boca, Bem sugestivo. Aí, na parte superior do anúncio, lemos o enunciado, olha aí. Já que não é certo beber durante as refeições, vírgula, sirva pratos que já dão água na boca. A. Que relação existe entre a imagem do anúncio e este enunciado? Olha aí. A imagem sugere que os alimentos preparados com esse azeite, aí que está sendo marcado, que é azeite de galo, ficarão tão bons que darão água na boca. Então, você vai organizar a sua resposta. A imagem sugere que os alimentos preparados com esse azeite ficarão tão bons que darão água na boca. Explique o duplo sentido da expressão água na boca. Aí você vai dizer, no sentido denotativo significa encher a boca de água. No sentido conotativo, significa sentir vontade de comer os pratos feitos com azeite anunciado, tá bom?
Qual é a finalidade principal do anúncio? Aí você vai pensar, né? Persuadir, convencer o leitor a comprar o azeite de oliva da marca anunciada. Professora, as minhas respostas não estão tais quais as suas, mas está parecido, tem o mesmo sentido. Pode ser? Pode sim, são só sugestões de resposta, né? Se tiver com o mesmo valor, com o mesmo sentido, não tem problema, pode deixar a sua, não precisa apagar não. Segunda, observe esse trecho denunciado. Sirva pratos, que já dão água na boca. Então, a gente vai ter a oração principal, né, que é sirva pratos, e a segunda oração, que já dão água na boca. A oração que já dão água na boca modifica uma palavra da primeira oração. Qual é essa palavra? A palavra pratos. Que palavra poderia substituir a oração que já dão água na boca? Qual é a classe gramatical dessa palavra? Você pode ter outras possibilidades, mas pode ser apetitosos, prazerosos, deliciosos. E a classe gramatical, né, que nos envolve, que fica responsável na morfologia de caracterizar, de atribuir qualidade, são os adjetivos. Tá? Então, você responde aí, poderiam ser apetitosos, prazerosos, deliciosos, e a classe gramatical da palavra é adjetivo. Logo, a oração que já dão água na boca desempenha o papel de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. E aí, fácil, né? Se nós já encontramos no item B, quem é responsável em fazer essa classificação, essa nomeação é o adjetivo, então a gente responde o item C em parceria com o B. Então, quem é que faz isso? Quem é que desempenha esse papel? O próprio adjetivo, tá bom? E você vai lembrando, né, que a oração subordinada adjetiva, Normando, é aquela que tem valor mesmo de adjetivo, pois ela cumpre o papel de caracterizar um substantivo, nome ou pronome antecedente, tá certo? Aí você vai lembrar que as orações subordinadas adjetivas são introduzidas pelos pronomes relativos que, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, tá certo? Cujo, cuja, cujos, tá bom? Cujas, tá bom? Aí você vai fazer toda essa relação, toda essa atividade, né, para esclarecer. Aí você vai relembrar que ela recebe duas classificações, tá certo? Como está aí no livro de vocês, na página 60, que elas podem ser restritivas ou que elas podem ser explicativas. As restritivas, professoras, são as que delimitam, restringem ou particularizam o sentido de um nome, substantivo ou pronome antecedente. E ela vem com a dica, né? Na escrita, liga-se o antecedente diretamente sem vírgula, tá certo? Já a explicativa são as que acrescentam antecedente uma informação que já é de conhecimento do interlocutor, tá bom? Generalizam, universalizam essa informação e o sentido. E na escrita você vai poder identificá-la porque ela sempre vai aparecer por entre vírgulas, né? Isso é uma dica importante para você, tá bom? Aí na página 60, leia, tira a seguir e responda as questões 1 e 2. Vou contar a história do príncipe do departamento financeiro encantado. Por acaso é aquela que o príncipe descobre faturas mágicas que foram emitidas em duplicata? Exatamente. Aí, né, você vê a reação, é como se todo mundo desmaiasse. Aí, tira e queda. Fernando Gonçalves, Níquel Náusea, Cadê o Ratinho do Titio, São Paulo, Devi, 2011, página 33. No primeiro balão do segundo quadrinho da tira, o pronome relativo que foi empregado 2 vezes. A. Identifique o termo antecedente dele em cada situação. Aí você vai colocar, né? Primeira situação, aquela. Segunda situação, faturas mágicas. B. Qual é a função sintática do pronome relativo que em cada oração subordinada que ele introduz? Você vai dizer, né, que o príncipe descobre faturas mágicas, vai ter a função de adjunto adverbial. Né? Que foram emitidas em duplicado, vai ter a função de sujeito, certo? Aí você vai lembrar, né, que na primeira ocorrência fica implícito, tá certo? Você perceba aí as conjunções em que o príncipe descobre faturas mágicas, tá bom? Qual a estratégia utilizada pelo pai para fazer os filhos dormirem? Né? Contar uma história desinteressante. Né? Aí lê esse texto. A poluição causa o efeito estufa. Em primeiro lugar, efeito estufa por si só é uma coisa boa. Sem ele, a Terra seria um picolé. O efeito funciona como cobertor de gases que retém o calor da luz solar perto da superfície do planeta. Seu principal causador é o dióxido de carbono, o gás que emitimos quando soltamos o ar na respiração, e que não tem efeito tóxico nenhum sobre os seres vivos, portanto, não dá para chamá-los de poluente. Revista Galileu, número 172. Há no texto 3 orações subordinadas adjetivas. Identifique-as. Aí você vai lá.
que retém o calor da luz solar perto da superfície do planeta, uma, que emitimos, olha a presença do pronome relativo, que não tem efeito tóxico nenhum sobre os seres vivos. Classifique as orações e justifique sua resposta do ponto de vista semântico, sentido. Então, você vai dizer, as duas primeiras orações são adjetivas restritivas. Olha aí. A primeira, porque se refere apenas a alguns tipos de gases, os que retêm o calor da luz solar. Certo? De novo. As duas primeiras orações são adjetivas restritivas. A primeira, porque se refere a apenas a alguns tipos de gases, o que retém o calor da luz solar. A segunda, porque se refere a um gás específico, tá certo? Dióxido de carbono. A terceira é adjetiva explicativa, porque explicita uma característica própria do gás que emitimos, certo? Então, você vai ter toda essa orientação, tá bom? Aí você vai ver com calma, né, como é que tá aí a sua resolução. E agora nós vamos para a página 62. O que a gente conclui, né, diante dessa análise? Nós concluímos, então, que as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, tá certo? Quando reduzidas, tem um verbo no infinitivo, no gerúndio ou particípio. A gente tem aí os exemplos. O professor observou duas alunas a discutir baixinho sobre o conteúdo da prova. Aí ela vai ser reduzida de infinitivo, olha aí, ó. Discutir, IR. A menina, conversando demasiadamente, não ouvia a aula. Aí, por que vai ser aí, professora? Com a terminação do verbo NDO, ela vai ser reduzida de gerúndio. Aí, ó, eu comprei uma nova moto lançada neste ano. ADA, né? ADA. Então, ela vai ser reduzida de particípio, tá bom? Aí, nós vamos para a página 62. Leste o poema de Mário Quintana. Se o poeta falar num gato. Se o poeta falar num gato, numa flor, no vento que anda por descampados e desvios, e nunca chegou à cidade, se falar numa esquina mal e mal iluminada, numa antiga sacada no jogo de dominó, se falar naqueles obedientes soldadinhos de chumbo, que morriam de verdade. Se falar na mão decepada, no meio de uma escada de caracol, se não falar em nada e disser simplesmente tralalá, que importa? Todos os poemas são de amor. Antologia Poética, Porto Alegre, Globo, 1972, página 105. Há no poema há duas orações adjetivas. Identifique-as. Aí você vai voltar para o texto, né, e olhar com calma. Que anda por descampados e desvios. Primeira. E a segunda, que morriam de verdade. Tá bom? Classifique-as. Aí você vai dizer, ambas são orações subordinadas, tá certo? Adjetivas, o quê? Pela explicação, restritivas, certo? Explique o sentido do verso. Todos os poemas são de amor. O que o autor quis dizer com isso? Né? Mas aí a gente vai pegar um outro ponto de partida, né? Qual é a visão do eu lírico, certo? O que o eu lírico quis dizer com isso? Olha aí. Talvez, né, porque os poemas, independentemente do tema que abordam, são uma exposição dos sentimentos do poeta. Então, pode ser amor. Como a expressão de sentimento, né, ele nomeia, ele classifica como amor. Então, professora, resumindo, qual a melhor resposta que a gente dá para essa questão? Você vai dizer, né, que todos os poemas, independentemente do tema que abordam, são uma exposição dos sentimentos, né, do poeta. Transforme as orações adjetivas desenvolvidas em reduzidas. Olha aí você vai fazer aí. Se eu fechar os olhos, tu estarás presente. Se eu adormecer, serás o meu sonho. E serás ao despertar o sol que despontas, né? Aí você vai botar, né? Despontando, despontado ou a despontar. Aí aqui, amar os outros é a única salvação que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. Aí você vai preencher por conhecida, né? Você vai substituir, tirar o quê? Né? O sol que desponta, despontado, despontando ou despontar. Você vai escolhendo os três. E que conheço, aí você pode botar o conhecida, tá bom? Aí nós vamos agora para a página 63. Leia o anúncio. É por isso que leite é Parmalat. Pela 11ª vez, a marca de leite escolhida pelos consumidores. Não somos nós que estamos dizendo, é você. Obrigada. Releia esta frase do anúncio. Aí lá
origem, né, do texto, folha Top of Mid, 29/10/2009. Aí ele diz, releia esta frase do anúncio. Não somos nós quem estamos dizendo, é você. A. Qual é o antecedente do pronome relativo que? Antecedente, o que vem antes. O que é? Você volta lá para o texto e olha, é o pronome nós, né? Então, você responde, é o pronome nós, certo? Que função sintática o pronome relativo desempenha nesse contexto? Ele vai ter a função de quê? A função de sujeito. Aí você vai responder. A função sintática de sujeito. Você percebe que ele pergunta, né? Nesse contexto. Então, a gente já encontrou que o pronome é o quê? Nós. Por que a locução verbal estamos dizendo da oração adjetiva apresenta o verbo principal na primeira pessoa do plural? Aí você vai dizer, muito fácil. Porque a concordância verbal, nesse caso, deve ser feita com o pronome nós, que está em quê, professora? Na primeira pessoa do plural. E o que mais poderia servir como uma explicação, professor? Não entendi direito. Aí você vai analisar. Por ele ser o antecedente de quê? Do pronome relativo que. Não precisa colocar isso na questão, não. É só para facilitar seu entendimento, tá bom? Então, professora, fechando, qual a melhor resposta? Porque a concordância verbal, nesse caso, deve ser feita com o pronome nós. Até aqui, responde a questão, tá bom? Aí, lê esse poema de Afonso Romano Santa Ana. Poema acumulativo. Olha aí, com calma. Este é o homem e esta é a casa que o homem construiu. Este é o trigo que está na casa que o homem construiu. Aí a gente vira aqui para a página 64. Este é o rato que roeu o trigo que está na casa que o homem construiu. Este é o gato que comeu o rato que roeu o trigo que está na casa que o homem construiu. Este é o cão que mordeu o gato que comeu o rato, que roeu o trigo, que está na casa que o homem construiu. Traço de poeta, São Paulo, Global, 2006, página 37. Considere a frase constituída pelos 3 primeiros versos do poema. Este é o homem e esta é a casa que o homem construiu. A. Na frase, qual é o antecedente do pronome relativo que? Antecedente. Qual é? Casa. Então, você olha lá e você já encontra a resposta. Qual é a função sintática do pronome relativo que? Certo? Olha aí, a função sintática do pronome relativo que? A gente vai encontrar o que? O objeto direto, porque ele se liga sem a preposição, tá bom? Quem é o sujeito da ação de construir? Quem é que constrói? O homem. Como se classifica a oração que o homem construiu? Ela vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, específica, né? 2. O poema apresenta uma espécie de encadeamento sintático e semântico, de modo que uma oração adjetiva dá origem a uma nova subordinação, com a oração adjetiva, em relação às estrofes de 2 a 5, certo? Olha aí, identifique o antecedente do pronome relativo em cada estrofe. Aí você vai colocar segunda estrofe, com calma, né? Segunda estrofe, 2 pontinhos, aí você responde trigo e casa. Pronto. Terceira estrofe, 2 pontinhos. Rato, trigo, casa. Quarta estrofe, gato, rato, trigo, casa. Quinta estrofe, cão, gato, rato, trigo e casa. Identifique a função sintática de cada um dos pronomes relativos nessas estrofes. Segunda estrofe, sujeito, objeto direto. Terceira estrofe, sujeito, objeto direto. Quarta estrofe, sujeito, objeto direto. Quinta estrofe, sujeito, outro sujeito e um objeto direto. Considerando as funções de objeto direto de sujeito desempenhadas pelo pronome relativo que, identifique as afirmações corretas a respeito do poema e de sua construção, tá certo? Aí, o que é que nós temos como construção? O homem constrói a casa, que é representada pelo pronome relativo que, com a função de objeto direto. Desse gesto decorre várias ações de outros agentes. Verdade, né? A gente encontrou aí o primeiro item. O rato, o gato e o cão agem no poema em decorrência da ação humana inicial, por isso o pronome relativo que os representa desempenha sempre a função de objeto direto? Não. Né? A casa é o objeto construído pelo homem. Sem ela não existiria o trigo, o rato, o gato e o cão,
que são objetos das ações humanas. Apesar de o trigo, o rato, o gato e o cão serem sujeitos de ações, eles dependem da casa construída pelo homem? Exatamente. Então, a gente tem como resposta o item A e o item D. Justifique o título do poema. Então, aí você é subjetivo, mas a gente dá uma sugestão. O poema dá a entender que uma ação leva a outra, mas tudo depende da ação humana de fazer ou de transformar, certo? Então, essa foi a nossa videoaula, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, você pergunta lá no Meet ou tira no WhatsApp. Um abraço carinhoso e até a próxima aula.